Boa tarde a todas e a todos. Eu sou Daniel Dweck, co-curador do Festival Literário do Museu Judaico, ao lado da Rita Palmeira. E a gente vai dar início agora à sexta mesa do nosso festival. Ela é animada pela pergunta título "Quando foi que me descobri?" e vai reunir experiências negras, indígenas, judias, para abordar a descoberta identitária. A gente está muito feliz que nessa mesa a gente tem as duas curadoras da primeira edição do Festival Literário. A Fernanda Diamante, que vai ser responsável pela mediação, e a Bianca Santana, que vai estar aqui para falar do livro dela. Com isso, queria chamar ao palco Fernanda, Bianca, Clarice Nisquier e Márcia Moura. Boa tarde a todas, todos, todes. É uma alegria receber esse convite. Queria agradecer a Daniel, Rita, obrigada. Tá aqui de novo com a Bianca, Clarice, Márcia. Bom, eu vou apresentar um pouco rapidamente as nossas três convidadas para passar logo a palavra para elas. Elas têm bastante coisa para falar, eu acho. E essa mesa, que é uma mesa sobre identidade, ela é um pouco, eu acho que também cabe muito nesse festival que está falando de construção de memória, né? Em grande parte das conversas aqui, esse é um tema recorrente. Então, Bianca Santana é jornalista e escritora, doutora em Ciência da Informação pela Escola de Comunicação e Artes da Universidade de São Paulo e mestre em Educação, também pela USP. É autora de Diálogos Feministas Antirracistas e Nada Fáceis com as Crianças, que saiu recentemente esse ano pela Camaleão. Quando Me Descobri Negra, que tem duas vidas esse livro, né? A primeira, em 2015, pelo SESI, acho que foram mais de 100 mil exemplares, foi adotada em escolas, em programas de governo, e saiu esse ano pela Fósforo, num novo projeto. A gente vai falar bastante desse livro. Ainda Arruda e Guiné, Resistência Negra no Brasil Contemporâneo, da Fósforo também, e a biografia Continuo Preta, A Vida de Sueli Carneiro, que saiu pela Companhia das Letras em 2021. A Clarice Nisquier é atriz, dramaturga, diretora de teatro, foi indicada por 4 vezes ao Prêmio Shell de Melhor Atriz e levou o prêmio em 2008 com o monólogo A Alma Imoral, sua adaptação para o teatro do livro homônimo do escritor e rabino Newton Bonder, que está em cartaz há 17 anos e segue. Anteontem ela fez a peça. E já foi assistido por mais de 600 mil espectadores em todo o Brasil. Atualmente, ela produz, dirige e interpreta, além da Alma Imoral, as seguintes peças do seu repertório. Coração de Campanha, de sua autoria, ao lado do ator Izio Gelman. A Lista, de Jennifer Tremblay. E A Esperança na Caixa de Chicletes Ping Pong, também de sua autoria, baseada nas músicas do Zé Cabaleiro. A Márcia Moura é doutora em História Social pela Universidade de São Paulo. Publicou os livros O Espaço Lembrado, Experiências de Vida em Seringais da Amazônia, em 2013. O Curumim do Rio Machado e Suas Histórias Maravilhosas, em 2021. Tecendo Memórias, que eu tenho aqui, e que acho que tem aqui também depois para vocês comprarem. Esse é de... Espera aí, deixa eu achar. 22. E ela também está na Antologia Feminina de Literatura Indígena Originárias, que saiu esse ano pela Companhia das Letras, na companhia de outras autoras. É um livro
lindo, ilustrado, tem desenhos dela também. Ela também escreveu poemas, está numa antologia de poesia que saiu também pela companhia. Ela é coordenadora do coletivo Mura de Porto Velho, atua na retomada cultural e política do povo Mura na Amazônia e no movimento indígena local e nacional, integra o Instituto Madeira Vivo e o Convida na luta contra a violação de direitos causadas pelas hidrelétricas e outros projetos de infraestrutura. A Márcia Mura vive às margens do rio e é neta de Francisca, mulher da floresta, que, ao fazer sua passagem, viajou espiritualmente de volta para seu lugar de origem, o lago de Uruapeara. Eu estou contando isso porque ela diz, e aí a gente abre, eu vou fazer a primeira pergunta a partir dessa fala dela, que é: eu sou a minha avó indígena. Então, e daí eu junto isso com uma fala da Bianca, para fazer uma pergunta para vocês três, que a Bianca escreveu isso, né? Já faz um tempo, mas tenho 30 anos, mas sou negra há 10. Faz um pouco mais, gente, mas não muito mais, só um pouquinho. E daí eu queria abrir pedindo para vocês contarem um pouco essa relação com a identidade, acho que tem uma variação aqui de histórias e de uma descoberta, uma redescoberta, uma aproximação, enfim, acho que cada uma de vocês vai contar isso do melhor jeito, sobre a identidade de vocês, e também acho que assim, o fato de vocês serem mulheres, acho que isso também é uma coisa que eu gostaria de contabilizar nessa pergunta, e em relação à produção artística, né? Em relação à produção artística ou à produção intelectual, a escrita, o teatro, enfim, o trabalho que vocês exercem, né? Queria que vocês falassem, então, sobre como isso aparece e como isso se relaciona com o trabalho e a criação, né? E vamos começar da nossa convidada que vem de mais longe. Márcia, queria te pedir para, se você puder, abrir essa conversa. Obrigada, gente. Desculpa a extensão aqui. Eu vou começar dizendo que hoje eu fui visitar a mostra de arte indígena no MASP e eu me emocionei muito, chorei muito, porque me vi muito na mostra. É como se eu tivesse adentrando em mim mesma e também revivendo a história das minhas antepassadas e dos meus antepassados. E teve um quadro que me remeteu imediatamente a uma tia-avó muito carinhosa e me lembrou o vestido dela, com os bolsos grandes. E minha avó, e desde esse momento estou sentindo muito forte a presença das minhas avós, porque a gente não tem só uma avó, tem várias, né? Tem a minha avó materna, que me constitui, né, e que me faz ser o que sou hoje, né? E as minhas outras avós, né? E hoje, no café da manhã, eu estava comendo umas frutas com aveia, que me lembrou um mingau de aveia que ela fazia também. E, do nada, quando eu vi, eu falei assim: tá bom, vó. E aí eu me dei conta, eu digo, acho que ela está aqui, né? E com certeza ela está, porque ela se constitui, né, e se mantém viva a partir dessa memória que eu vivencio e que eu luto para manter viva. E por isso eu vou começar com uma canção que se chama
Memória Cantada. Foi navegando pelo Madeira que encontrei morar em mim, que encontrei força em mim, que encontrei morar em mim. Suas memórias revivi, suas histórias escrevi, encontrei morar em mim, encontrei força em mim, encontrei morar em mim. No Itaparanã eu encontrei Cacique Mura, encontrei Cacique Mura, encontrei Cacique Mura. Suas canções eu escutei e segui o caminho das águas, e segui o caminho das águas, e segui o caminho das águas. Depois cheguei em Nazaré, encontrei parente Mura, encontrei parente Mura, encontrei parente Mura. Veio lá do Bom Intento e também do Arapeara, e também do Arapeara, e também do Arapeara. Depois cheguei em Sissaima, lá meu povo resistiu, lá meu povo resistiu, lá meu povo resistiu. Lá em Altazes também é lugar Mura também, é lugar Mura também, é lugar Mura também. No Capanã também é lugar de resistência, é lugar de resistência, é lugar de resistência. É preciso demarcar onde houver Mura lutando, onde houver Mura lutando, onde houver Mura lutando. Em Porto Velho renasceu Mura para relembrar, território de memória, território de memória. Nemeguere, o acatarrepé, que a paz possa estar entre nós e em todo o mundo. Obrigada. Obrigada, acho que a gente não podia ter tido melhor começo. Que bom. E eu queria dizer pela primeira vez, porque eu não tinha dito ainda, que vocês podem fazer perguntas por escrito. Tem gente anotando aí, e isso vai chegar em mim e nelas ao longo da conversa. Então eu queria passar, Clarice, a palavra para você contar um pouco a história dessa peça, 17 anos, e que papel que ela teve e qual é a sua história em relação à sua identidade de judia e o teatro. Obrigada. Oi para todo mundo. Oi. Oi. A gente fica emocionada, né, de ouvir você cantar, Márcia. Eu acho que os povos indígenas originários, eles não param de ensinar para a gente o amor sagrado pela terra, que faz vocês terem tanta resistência, e o canto, a dança e todas as manifestações da cultura de cada povo, acho que alimenta cada artista brasileiro. É muito difícil a gente não se sensibilizar
pela roda de vocês, pela ciranda de vocês, pela força que vocês imprimem nessa terra. E acho que vocês transmitem para a gente uma alegria de viver, apesar de tanta dor, de tanta... o pouco que eu saí do Brasil, eu senti a falta de vocês. Apesar de não conviver diariamente, mas eu sinto que vocês nutrem a gente de alegria, pela relação que vocês têm com a natureza, com essa força que vocês têm há 500 anos de sobrevivência e de luta. É muito ensinamento, viu? E acho que o povo do teatro ele é muito grato, não só aos povos indígenas, como aos povos pretos, negros, pelo ensinamento e como a gente se alimenta artisticamente também de tudo isso. A minha identidade é uma identidade confusa. Eu sou judia. Eu tinha um livro na minha casa chamado Entre Dois Mundos. E era o livro que eu mais gostava, porque eu tenho um pé em cada mundo. Eu sempre vivi entre dois mundos. Quais eram eles? Vários. O mundo do real, o mundo do imaginário, o mundo judaico, o mundo brasileiro, o mundo de dentro, o mundo de fora, o mundo da poesia, o mundo pragmático, o mundo goi, o mundo judaico. Gente, não existe, na minha experiência de vida, a integração que eu vivo, e quando eu vejo você cantando, os povos pretos, não existe em mim uma integração que não seja feita de uma dualidade desde o início. Isso me constitui. A Alma Moral veio traduzir essa tensão interna e legitimar essa tensão interna que eu sempre senti. Quando o Rabino diz que nós somos feitos da tensão entre o bom e o correto, o corpo moral e a alma, a reprodução e a transgressão, a tradição e a ruptura, parece que ele está falando do meu osso, do meu músculo, do meu cabelo. Para mim, isso é o óbvio, o ululante. Mas eu fui percebendo que não era o óbvio, o ululante para muita gente. Eu traduzi aquele livro para mim porque eu sempre senti aquilo. Eu sempre vivi entre mundos. E quando fala da sua avó, eu fico muito emocionada também. Eu vou tentar levantar aqui uma coisa que eu vou pontuando, tá, gente? Eu não sei falar assim linearmente, assim, certinho, não, tá? A minha formação é, como dizia meu pai, pelo método do confuso. Mas eu quero dizer que, além da Alma Moral, eu faço uma peça baseada na obra de Zé Cabaleiro, que eu tento responder a meu filho, que, quando completou 16 anos, queria ir embora do Brasil. E ele me censurou pela minha escolha de ser uma atriz brasileira que resolveu firmemente criar raízes aqui. Eu sou neta de avós poloneses. Meus 4 avós são judeus poloneses. Vovó Silvia, nome de batismo, Scheindler. A vovó Silvia é a que mais explicitou o amor dela pelo Brasil. Então, vou falar muito rapidamente, porque depois a gente vai abrir um debate. Eu ouvia falar do sionismo, mas eu não estudei numa escola sionista, eu estudei numa escola judaica chamada Eliezer Steinberg, no Rio de Janeiro, que era uma escola de judeus europeus de esquerda, progressistas e alguns comunistas, mas totalmente de esquerda, que nos educaram, sim, por uma autodeterminação como povo judeu no país que nos acolheu. Eu fui educada para ser uma judia ativa brasileira, ou uma brasileira judia ativa no Brasil. A ordem dos fatores não altera o produto. Então, eu sempre fui uma brasileira judia. Escola Israelita Brasileira Eliezer Steinberg. O Brasil sempre esteve presente na escola israelita onde eu estudei. De uma forma, às vezes, não com a força, talvez, que devesse ter, né, com a história dos indígenas e dos negros, da escravidão e tal, mas era presente.
Então, quando meu filho quis ir embora, eu tentei dizer a ele que eu estava enraizada aqui. E só para vocês entenderem, a minha avó Silvia Scheindler, vovó Scheindler, ela morreu. Um dia a gente foi visitar no hospital, ela estava fora da realidade, então nós cantamos uma música dentro do quarto. E cantamos o hino da cidade do Rio de Janeiro. Vó, cidade maravilhosa, porque ela amava o Rio. Nananana. Ela abriu os olhos, nos reconheceu e disse: cidade maravilhosa, coração do meu Brasil. Essa avó me ensinou a amar o Brasil de uma maneira muito linda. É como se ela tivesse, aí é uma poética minha, tá? Como se ela tivesse dito que Canaã era aqui, a Judéia era aqui. E quando eu falo sobre a Terra Prometida, na peça Alma e Moral, e eu olho para a plateia, eu tenho uma sensação, gente, muito forte de que nós somos a Terra Prometida. É um espaço geográfico, eu não estou entrando no mérito coletivo da memória da Terra Prometida, nada disso, não estou anulando nada. Mas quero dizer que eu acho que o ser humano unido é a Terra Prometida. Que essa Terra Prometida chegará um dia, nesse lugar não geográfico, mas espiritual. E eu tenho quase toda certeza que foi a minha avó que veio. Isso é uma coisa que veio da minha avó. Porque eu entendo que quando o sionismo queria reunir todos os judeus em Israel, na terra ancestral, prometida, etc. e tal, é um desejo muito legítimo, e meus pais sempre amaram Israel. Sempre. Meus pais sempre iam a Israel, sempre que podiam, e deram a cada filho uma viagem aos 15 anos para conhecer os kibbutz. Eu não fui, porque eu não sei explicar, mas eu nasci com medo de avião. Eu tinha pânico de avião. Eu só fui viajar de avião a primeira vez aos 36 anos. Eu não entrava em avião de jeito nenhum. Então, eu não conheço Israel. Porque aí a vida adulta seguiu, o teatro seguiu, e eu não tive ainda oportunidade de parar e ir para Israel. Olha que loucura. Mas meus pais sempre foram. Então, eu tenho muito agradecimento à minha avó por esse amor que ela me fez sentir aqui, muita comoção pela cultura indígena, muita comoção pela cultura dos povos pretos. Eu tenho que aprender novamente a falar preto, porque na minha infância não podia falar preto, tinha que falar negro. Preto é que era o pejorativo. Então, eu estou me acostumando, eu estou me letrando também, me alfabetizando, para saber me colocar. E, com todo respeito e reverência, quero falar de uma coisa que ontem assisti a comovente palestra O Judeu é Branco, foi espetacular, chorei várias vezes. E essa ambivalência dos dois mundos, né? Tudo que se foi falado ontem, e eu tenho um lado sinhazinha, né? Tenho. Eu tive uma mãe preta, que eu amo até hoje de paixão, que foi a mulher que me criou junto com a minha mãe. Ela trabalhou na casa dos meus pais 45 anos, Nilda, e eu, sempre que ela brigava, e minha mãe e ela brigavam, eu ficava do lado da Nilda. E eu dizia que a Nilda nunca ia embora lá de casa, porque eu tinha reservado para ela, isso eu criança falando, que a Nilda ia ser a chefe de todas as governantas da minha casa. Eu falava, você não vai trabalhar, Nilda, na minha casa, você vai só mandar. Eu achava que isso era uma vingança que eu podia dar a ela de tudo que ela passava, que eu intuía que ela passava, porque ela deixou de criar a filha dela, que ficou em Minas Gerais, para criar as filhas da dona Celina e do doutor Odilon Nisquier. Então, e a gente amou a Nilda, assim, eu só não mamei na Nilda, mas eu mamei na Nilda. E eu me lembro quando ela se apaixonou pelo candomblé, eu me lembro quando eu matava a aula, eu descia pela porta da frente, eu morei em Copacabana, subia pela porta dos fundos, batia ali,
Eu falava, Nilda. Aí ela abria a porta para mim, eu entrava no quarto dela e ela ficava me contando histórias. Meus pais não sabiam que eu matava a aula ali no quarto dela. Aí chegava meio-dia, a hora do ônibus me deixar, eu descia, subia pela porta da frente e chegava da escola. Tinha passado fazendo aula no quartinho da Nilda. Nilda foi uma grande amiga minha quando ela faleceu, jovem, eu não tinha nem completado 50 anos, eu chorei como se eu tivesse perdido a minha mãe, de fato. Algumas pessoas, eu quero muito te ouvir sobre isso e ouvir todas as pessoas, porque todo mundo fica dizendo para eu não contar essa história. Que parece que eu sou uma privilegiada, sinhazinha, que tive uma escrava dentro de casa. A Nilda não foi escrava, mas eu sei que o trabalho doméstico veio da escravidão. Mas eu era criança, e ela trabalhou na minha casa quando ela faleceu, acho que eu tinha 20 anos. Eu conheço a Nilda desde que eu nasci. Então, eu não tinha esse letramento, eu não tinha a menor ideia de nada sobre isso. E eu fui aprendendo. Mas o que eu faço do meu amor? É uma pergunta mesmo, sabe? Eu contei a história da forma certa. O que eu faço do meu amor por ela? Eu tinha uma mãe, eu sou branca, e ela trabalhou lá em casa. E até hoje nós somos amigos da família. Eu conheço a filha dela, a Neném, Ângela, tem 4 filhos, e a minha família é ligada à família dela até hoje. Minhas irmãs passam Natal, Réveillon, na casa da família da Nilda, em Cambuquira. E eu queria manter esse amor dentro de mim e contar a história como ela é. Então, fica aqui uma questão para a minha alfabetização também afetivo dessa história toda. Eu estou falando assim, vou passar a palavra e acho que a gente vai seguindo e posso falar depois mais sobre a alma e moral e sobre memória, tá? Obrigada. Achei também, enfim, estamos falando de Brasil, né? E a gente está aqui reunido nessa composição que é bem essa brasileira, né? Então eu queria pedir para Bianca. Obrigada. Boa tarde. É uma alegria enorme estar aqui hoje, ouvir cada uma de vocês, ver pessoas queridas aqui sentadas. E agradecer demais ao convite para estar aqui junto com Fernanda, né, nesse ano de novo. E ouvir e aprender com Clarice e com Márcia. Agradecer muito o convite, Rita, Daniel. Agradecer muito, muito, muito ao museu. Marília, Marina, Felipe, a equipe toda. E a gente ter essa conversa dentro de um museu que era uma sinagoga e uma conversa que tem uma conexão com uma dimensão espiritual inegável, né? Me emociona bastante. E as nossas avós terem sido tão presentes desde o início me ajuda também a responder a pergunta. Porque eu sou neta das minhas muitas avós, né? Mas as que eu conheci, com quem eu convivi, todas vieram do Nordeste do Brasil. E os meus avós todos vêm da região do Rio São Francisco. Em Pernambuco, no pé da Serra da Barriga, onde foi o Quilombo dos Palmares, da Bahia, perto de Bom Jesus da Lapa, que tem uma comunidade judaica enorme, que eu aprendi por acaso em Jerusalém com Michel German, numa coisa assim muito macumbeira, não é? E um avô também lá de Alagoas, mas também no Rio São Francisco, Pão de Açúcar. E esse Rio São Francisco, que é o maior rio que começa e termina no Brasil, como a gente aprendeu na escola, e que reúne muito de quem somos. Uma região bastante indígena, de muitos povos indígenas, e de uma tradição negra, principalmente quilombola, né? Não só por Palmares, mas ali norte de Minas, aquela região da Bahia, era um lugar também possível de escapar do que era
a mineração e a escravização ali no norte de Minas. E me apropriar dessa história na sua multiplicidade vai me ajudando a ocupar o meu próprio corpo. E, normalmente, as pessoas falam de identidade como algo que separa, que eu reafirmo a minha distância e a minha diferença. E essa me parece uma interpretação tão equivocada, porque a minha possibilidade de conexão com as pessoas que não sou eu passa por eu conseguir ocupar o meu corpo e sentir, quando eu ouço as histórias, as experiências de quem é tão diferente de mim, que essa história é também minha. Eu não me sinto distante quando eu ouço da identidade de alguém diferente de mim. Eu me sinto mais próxima. E eu consigo reconhecer quem eu sou ao ouvir essa história. Mas isso é muito diferente dessa formulação do outro. Porque o ser humano universal, esse que nasceu na Europa e que é branco, e que cria essa noção de humanidade a partir de quem não é humano, e aí Sueli Carneiro fala da construção do ser como a construção do não ser, então eu preciso dizer que o outro não é humano para afirmar a minha humanidade, e aí eu consigo falar desse lugar de ser humano universal, que é quem pode viver e deve ter a sua vida promovida, promovendo a morte desse outro. E o que importa é essa humanidade. E aí, quando vem alguém e diz, olha, eu sou indígena, eu sou judia, eu sou negra, esse ser humano universal fala, mas por que vocês querem fragmentar a gente? O importante é ser humano. A gente não tem que considerar gênero, raça, para escolher uma ministra no Supremo Tribunal Federal. Isso não importa. A gente escolhe as pessoas pela competência que elas têm. Como se essa não fosse uma escolha identitária supremacista branca. Identidade é importante para todo mundo, só que a identidade ela não é única, né? E tem um monte de gente estudando isso há muito tempo. A nossa identidade ela é composta de muitos fragmentos e ela vai mudando. E eu tenho esse tom de pele que me permite chegar a muitos lugares diferentes e as pessoas acharem que eu nasci lá. E essa é sempre uma surpresa. Eu tinha muito medo de ir para um país africano pela primeira vez, porque eu falei, eu demorei 30 anos para escrever um livro dizendo que eu me descobri negra aos 20. Aí tenho essa negritude tão afirmada em mim para conseguir sobreviver no Brasil, que é esse país tão racista. Então, me afirmar negra foi fundamental para eu não acreditar que eu era essa outra, que nem merece a vida. Putz, aí de repente eu vou chegar na África, todo mundo vai ver essa minha pelinha clara e vai... O que eu vou fazer com isso? Tinha medo, muito medo. E aí eu cheguei na África pela primeira vez pela Etiópia. E depois eu fui ao Quênia. E a Etiópia é o único país africano, Michel German dá risada, porque tem muita macumba para a gente contar nesse início, né? Mas a hora que eu chego na Etiópia, que é o único país africano que nunca foi colonizado, e não foi por falta de tentativa, os etíopes expulsaram os italianos 2 vezes, expulsaram no século XIX, expulsaram depois os fascistas no século XX, eu cheguei na Etiópia e as pessoas falavam amárico comigo. E eu respondia em inglês, tentando entender o que elas estavam dizendo, elas ficavam indignadas por eu não saber falar amárico. Afinal, eu obviamente era etíope. E aquilo me deixou muito feliz e muito confusa. E aí, quando eu cheguei ao Quênia, eu falei, não, aqui vai ser diferente, as pessoas têm a pele mais escura. Mas óbvio que onde tem ser humano, tem também mistura. Então, também achavam que eu era queniana no Quênia. Isso também aconteceu no Marrocos e uma loucura que isso acontece também na Europa. E aí eu fui compreendendo que esse tom de pele, que é igual quando a gente é criança e mistura todas as cores da massinha e dá exatamente a minha cor, me permite aquilo que os norte-americanos muitas vezes chamam de passabilidade, né, de passing, que é essa possibilidade de jogar com a própria identidade e de construir possibilidades de pertencimento em diferentes lugares.
Mas por que aqui no Brasil essa história de passing não é exatamente igual nos Estados Unidos? Porque o passing brasileiro significa que pessoas da minha cor trabalham em posição subalterna, seja no emprego doméstico, seja na limpeza dos lugares. São as pessoas que ocupam as cadeias e são os corpos que a gente mais vê no IML. Então, o passing pardo no Brasil significa ser alvo de política de extermínio. Por isso, afirmar a negritude como a soma de pessoas que se autodeclaram pretas e pardas é fundamental para tentar lutar pelo direito à vida e pelo direito de escolha. Eu sonho um mundo em que Clarice e Nilda se encontrem e decidam por um amor em liberdade. A Nilda não teve a escolha. E esse, para mim, é o ponto central que a gente precisa enfrentar no Brasil. Porque as relações de afeto, elas não são só possíveis, como elas são desejáveis. E desde que eu comecei a aprender com a comunidade judaica, eu aprendo mais sobre a minha negritude. Quando eu me aproximo dos povos indígenas, na sua diversidade imensa, porque esse indígena é uma invenção colonial, a Márcia é mura, e que é muito diferente de tantos povos, quando a gente se aproxima, eu também compreendo mais dessa minha origem negra, que é essa origem misturada de uma retórica da minha avó Pulu, que foi a avó que mais cuidou de mim, que era uma mulher preta, filha de um homem preto, possivelmente escravizado, e de uma mulher que foi caçada no mato, que era como Alice narrava, na região do Rio São Francisco, o sequestro de mulheres indígenas que também não tinham escolha e que morriam muito cedo. A minha bisavó morreu quando a minha avó tinha 5 anos de idade. E não se apropriou dessa possibilidade de se compreender uma mulher indígena. E a importância de a gente se descobrir e a gente escrever sobre as nossas descobertas, ela não mora na afirmação da nossa diferença, ou num desejo de diferenciar quem nós somos e de fragmentos. Eu não quero viver enclausurada numa ideia de negritude. Eu quero vir ao Museu Judaico e conseguir olhar para a Fernanda e ouvir histórias da família dela que veio da Ucrânia e sentir que isso se aproxima muito do que eu aprendi com a minha avó. Porque essa ideia de que a gente consegue se aproximar das histórias que todo mundo viveu, porque nós somos uma espécie comum, ela não mora numa ideia de humanidade como o branco europeu no centro. E aí, se eu quero me sentir humana, eu tenho que fingir que eu sou branca, eu tenho que estudar a história europeia, eu tenho que afirmar esse lugar para eu poder ser um ser humano. Eu posso e eu quero reivindicar o meu direito à existência como uma pessoa habitando o corpo que eu habito. E eu consigo fazer isso e me sentir íntegra, apesar das tensões e das dualidades, eu consigo me sentir inteira quando eu me descubro negra. Desculpa, posso falar uma coisa? Claro. Sair do protocolo um pouquinho. Queria agradecer a Bianca pela... Eu tive uma experiência negativa uma vez que eu contei essa história da Nilda. Eu queria te agradecer pelo acolhimento, pelo meu amor, meu e da Nilda, da maneira como ele foi e como ele se deu, historicamente. Hoje, claro que eu sei que ela é uma mulher que não teve escolha, mas dentro daquela situação, ela me amou de verdade, eu amei de verdade ela. Eu não tenho dúvida nenhuma disso. Então, eu agradeço, porque não foi acolhido da primeira vez. Eu fui desqualificada. Foi um amor desqualificado. Foi desqualificado ideologicamente. Foi um amor que foi desprezado, porque, historicamente, ele era incorreto. Então, eu quero te agradecer. Fiquei comovida por você ter acolhido. Posso responder rapidamente? Rapidinho. Embarcar na quebra de protocolo sendo rápida. Quando você contou a história da Nilda, eu senti raiva. Eu sei.
E eu não te respondi com a minha raiva, porque eu consigo, por uma série de razões, elaborar a minha raiva e compreender o seu amor pela Nilda e falar da falta de escolha da Nilda como uma marca suficiente da violência que essa história provoca em mim. Mas nem todo mundo tem condições de fazer essa elaboração e não te devolver na violência com que se ouve. Obrigada, eu entendo. E eu acho que é por isso que eu tenho que colocar muito consciente da violência que estava implícita ali. Compreendo e vou compreendendo cada vez mais. Eu acho que porque é a mesma violência que um judeu sofre de ser violentado no seu direito de autodeterminação em Israel ou em qualquer lugar do país. É o mesmo. Eu sei. Eu sei. Cada vez vou sabendo mais e vou mostrando que, apesar de todas as contradições, assim como pôde haver amizade entre alemães e judeus na Segunda Guerra Mundial, entre católicos e judeus, que alguns arriscaram a vida para salvar judeus, não todos, mas houve cooperação de risco de vida, né? No meio daquela violência toda, algo se conectou. Gente, eu vou interromper agora. Acabou o intervalo. Atenção. Não, eu estou brincando, mas eu queria muito fazer a próxima pergunta e passar para a Márcia responder, porque eu acho que se você puder contar um pouco mais sobre... Assim, eu queria que a gente falasse agora, começando por você, sobre a experiência coletiva de resistência, o trabalho de educadora, de escritora, enfim, de resistência, e que você faz na sua comunidade ou em torno da sua comunidade, mas também aqui com a gente. E para isso, se você puder contar um pouco mais, só um pouquinho mais, como foi a sua esse caminho, né, de ir trabalhar com esses temas, né, de não só ser parte de uma comunidade ou de uma identidade, mas passar enfim, a lutar nessa chave da educação e nessa chave da escrita, né, do livro, né, que assim a gente está aqui no festival literário, enfim, e daí depois vocês também. Obrigada. Então, só dizendo que essa canção, ela conta justamente o meu percurso, né, fazendo o caminho das águas, que meu povo, antes do contato com os não indígenas, com os europeus, não foi um encontro, foi um confronto, né? E só lá na região que eu moro, no Rio Madeira, tem um lugar que o Ali está aqui, que é meu parente guarani, da Bolívia, e que mora em São Paulo, que está com a camiseta do Comitê em Defesa da Vida Amazônia na Bacia do Rio Madeira, que é uma das lutas que nós travamos ainda hoje e que, inclusive, estão nos impondo mais 2 hidrelétricas, uma binacional que liga Brasil e Bolívia e uma no Rio Machado, que é um rio que está ligado à Bacia do Madeira. Nosso nome é Bubarai, ou Buxuarai, que são os senhores, né, senhoras, enfim, ligados, né, dominadores das águas. Mas esses dominadores não tem nada a ver com esse dominador europeu, vamos dizer assim. Aquele que conhece as águas e sabe navegar nas águas, né? E nesse lugar, na boca do Jamari,
houve uma guerra de 100 anos, onde os exploradores de especiarias queriam levar o nosso cacau originário, que é o cacauí, né? O i ele é um marcador, né, do cacau originário e o cacau pequeno, né? E isso foi tipo o estupim, né, dessa guerra, diante de todos os outros ataques e violências que meu povo vem sofrendo. Meu povo ainda hoje, por alguns pesquisadores, estudiosos, tomados como extinto, né? Como se não existisse mais. E nessa Guerra dos 100 Anos, no século XVII, nós guerreamos, meus antepassados guerrearam com as nossas próprias estratégias, nossa inteligência, porque até hoje tem gente que acha que nós não temos inteligência, né? Então, com o nosso próprio conhecimento geográfico, nossa estratégia de guerra, a gente conseguiu barrar a entrada dos europeus na Amazônia via Rio Madeira por 100 anos. Após isso, houve aonde o meu povo se dispersou, né? Uns se encontram até hoje um grande centro político dos Mura, que é em Altazes, onde uma empresa multinacional do potássio já adentrou no nosso território, já está criando divisão interna e está se impondo para furar poços para exploração de potássio, e aonde vem à tona narrativas do século XVII, XVIII, XIX, dizendo que os Mura do Rio Madeira estão impedindo o desenvolvimento do Brasil, né? E contando um pouco essa história, né? Porque essa história ela não é contada nas escolas. Inclusive, eu sou perseguida, eu me sinto perseguida politicamente pelo Estado, porque eu vou pelo campo do sentir, porque o Estado diz que isso não é perseguição, né? Eles jogam para o campo administrativo. Então, eu me sinto perseguida politicamente por contar essas histórias, por praticar essa educação da pedagogia da afirmação indígena, como eu chamo, né? A partir do diálogo com a pedagogia griot, né? Que eu aprendo muito a partir da pedagogia griot, e a partir da pedagogia griot eu tive mais consistência de dizer que também é possível uma pedagogia da afirmação indígena. E, a partir disso, no Baixo Madeira, em Rondônia, onde existem famílias que vêm desse resultado de processos de introdução do indígena na sociedade nacional, uma região onde foi constituído espaços de seringais, né? Onde a mão de obra escrava indígena e negra era utilizada, e aonde os judeus percorreram, levando as mercadorias, né, nesses seringais, e também constituindo famílias nesses espaços, constituindo vidas, né? Então, olha as tranças aí se entrelaçando, né? Judeus, negros, indígenas, né? Nesse espaço da Amazônia. E, a partir disso, são várias camadas, né? Porque vem a camada, antes de tudo, território indígena, né? Esses irmãos e irmãs negras que chegam nesse território e que também são escravizados, como nós, indígenas, dentro do nosso próprio território. Os judeus percorrendo por esses rios também, né? E tantos outros povos.
e tantas relações de poderes, de exploração e de resistências. E dessas camadas todas se constituiu esse espaço seringal em cima dos nossos territórios, e disso resultou hoje as comunidades tradicionais, que são as comunidades ribeirinhas, os quilombos e as reservas extrativistas, né? E eu vivo na parte de Rondônia, onde nós não somos considerados como Mura, e é uma comunidade ribeirinha hoje, onde vivem famílias indígenas que não conseguem, alguns, dizer que são indígenas, mas que vivem a cultura indígena ligada à floresta e aos rios. E, a partir desse trabalho da pedagogia da afirmação indígena, que eu passei a fazer junto com o coletivo Mura, de Porto Velho, que está interligado e tem o reconhecimento dos Mura que estão no Amazonas, né, em Altazes, em Taquatiara, em Manaus, em Lábrea, em Borba, em Humaitá, em Itaparanã. E todos esses lugares que eu mencionei na canção são lugares Mura por onde eu já fui fisicamente navegando pelo rio, fazendo esse caminho dos meus antepassados. E a primeira vez que eu fiz esse caminho, que eu fui até Sissaíma, que é um nome no Nhengatu, que é uma língua que foi não criada pelos jesuítas, como os historiadores e linguistas costumam dizer, porque jesuíta o tupi não é do domínio da língua europeia, é do domínio da língua indígena. Então, alguns linguistas, historiadores, dizem que o Nhengatu não é língua indígena. Como não é, se a base dele é tupi? Porque tem a mistura com português, alguns dizem que tem interferência do inglês e do francês também. Alguns estudiosos dizem. Mas então as pessoas que têm 50 anos, que nem eu, que falam Nhengatu desde criança, essa não é a língua materna deles? E entre falar o Nhengatu e falar o português, qual que é a língua que não é indígena? O próprio português. Nós estamos na década das línguas, né? Então, nós estamos discutindo essa questão do português indígena, do português Mura, do português Tapuia, do português Tupinambá, né? Desse português que foi tupinizado, que foi murificado, né, que foi incorporado na nossa cultura indígena, né? Então, é a partir disso que a gente faz esse trabalho da pedagogia da afirmação indígena, trazendo essa memória, né, e revivendo esses caminhos das águas, das florestas e das cidades, porque nós estamos nas cidades também, nós estamos nos espaços ribeirinhos, nos espaços extrativistas e no espaço onde já é demarcado, mas é invadido constantemente por mineradoras, por garimpeiros, por todos os tipos de invasores, né? E também por territórios que estão sendo reivindicados há mais de 30 anos. É recente 30 anos. É porque eles resolveram agora que ali é território indígena? Não, porque antes não precisavam reivindicar que ali fosse demarcado, que conseguiam viver sem precisar ter essa demarcação. Mas agora está invadido, está tudo destruído e precisa demarcar, né? Então, percorrendo por esses territórios, né, trazendo presente essa luta vivenciada no corpo e no espírito, como nós indígenas, mulheres, dizemos, né, nosso corpo, nosso espírito, território, porque a partir do momento em que as nossas antepassadas foram violentadas, seu corpo, seu espírito, seu território foi violentado, nós somos violentadas também, né? Então, não está separado, o território somos nós,
né? O nosso corpo é o nosso território. E é por isso que não conseguiram arrancar de nós o nosso pertencimento. Porque, por mais que ele ficou ali adormecido na gente, por conta de uma educação embranquecedora, e por nós termos sido expulsos dos nossos espaços, e por nossos espaços ter se tornado cidade, porque não fomos nós que fomos para as cidades, foram as cidades que ocuparam nossos territórios. Então, isso está no nosso corpo e espírito, e é por isso que é possível a gente trazer de volta essa memória. Muita gente fala assim, você virou mura. Eu não virei mura. Né? Não é assim. Eu sou mura, eu nasci mura. O Estado tentou fazer com que eu esquecesse que era mura. Mas a minha avó, mesmo nunca dizendo, minha filha, você é mura, ela me ensinou a ser mura. Ela me ensinou a ouvir o canto dos pássaros, ela me ensinou a navegar pelas águas, ela me ensinou a andar na floresta. Ela me apresentou para os seres da floresta e das águas. E por isso que eu digo que eu sou a minha avó indígena. Obrigada. O Estado tentou destruir e continua tentando, né? Isso é uma coisa que não para, né? Eu vou direcionar um pouco mais aqui as questões. Eu queria, Clarice, te perguntar, queria que você contasse sobre a sua experiência com o budismo, especificamente, e a relação que a sua experiência com o budismo tem com o seu judaísmo, ou com o resgate de um judaísmo. Obrigada. A minha história com o budismo é linda. Ela começou quando eu comecei a ficar mais revoltada. Eu vou dizer uma coisa que me ocorreu aqui escutando. Uma coisa que eu descobri quando eu saí do Eliezer para o São Vicente de Paula, que eu estudei no Rio de Janeiro, que era uma escola católica, que tinha uma relação muito próxima com os judeus, foi nessa escola católica que eu descobri que Jesus era judeu. Eu caí, eu fiquei catatônica quando eu descobri que o rei dos católicos, a criança pensava, o rei dos católicos era judeu. E que nunca no Eliezer tinham me dito isso. E que foi numa escola católica que um padre me disse que Jesus era judeu. Eu olhei para ele e achei que ele estava completamente enganado, que ele não sabia nada sobre história. Como é que um padre não sabia que Jesus era o rei dos católicos? Isso deu um nó na minha cabeça, eu achei tudo tão maluco. E aí um pouco que ela falou, né? Que loucura essa identidade que vai ocultando de você a história real dos fatos e fazendo uma teologia em cima de teologia, em cima de teologia, e os fatos históricos são absolutamente anulados e desprezados. Fiquei muito revoltada. Não era formulado dessa maneira, como eu estou falando, mas eu fiquei puta que Jesus era judeu e que foi um padre que me falou. Fiquei mesmo. Eu me lembro dessa... Sabe, não achei justo comigo. Porque eu amava meus professores judeus. Por que eles não tinham me contado esse segredo? Né? E eu comecei a questionar por que toda a liturgia na sinagoga era em hebraico. No fundo, eu não entendia nada. Eu me lembro que eu, adolescente, comecei a ficar uma adolescente meio revoltada. E o budismo ele veio para resgatar assim, um lado espiritual que eu tinha abandonado. E eu já era atriz. Eu já fazia muito exercício de voz, muito exercício de respiração. Um amigo me levou num centro budista no Rio de Janeiro. Eu amei aquilo porque tinha a ver com a minha atriz. Fechar os olhos, o símbolo tocava. Teve uma experiência que eu ontem, vou contar muito rapidamente, ontem, quando se contou, enfim, é que eu fiz um link ontem aqui com a mesa.
eu estava meditando. Esse templo budista ficava numa área de comunidade em Santa Teresa. Hoje é um centro de candomblé. Foi vendido para um candomblé. Eu fui lá visitar, não é mais budista, agora é um terreiro. Mas é lindo. Ela deixou eu entrar. Eu falei, nossa, eu vim aqui quando era budista. Ela, entra, minha filha. Foi ótimo. Jogamos um búzios. O Brasil é maravilhoso, né? Eu acho maravilhoso. Mas eu estava lá e começou um tiroteio, ainda com um monge de Sri Lanka, que vinha de Sri Lanka para dar iniciação a todo mundo. Começou o tiroteio. Eu comecei a me achar ridícula no meio de um tiroteio na comunidade, com mulheres gritando, crianças, polícia, bababá. Eu ali, não era o que era de olho fechado. Eu me lembro que eu abria, as pessoas estavam completamente concentradas, o monge de Sri Lanka na paz. Eu cheguei a cutucar uma pessoa, porque eu queria deitar, eu fiquei com medo de bala perdida, e cheguei a cutucar. Falei, desculpa, mas... Ele falou, assim mesmo, a sabedoria é o nosso principal escudo. Falei, caramba, eu não tinha preparo para aquilo. Não tinha mesmo. Eu me lembro que eu me aproximei dele, eu falei, você vai ser meu escudo, então. Eu não estou preparada para tamanha... Eu não era iniciada, eu estava começando. Bom, quando acabou, eu tenho meus rompantes de revolta, sabe? Eu tenho um lado adolescente até hoje que eu fico meio revoltada, indignada. Aí eu perguntei para o monge se não era uma alienação, no meio daquela loucura toda, a gente ficar ali de olho fechado, sem ajudar ninguém, sem fazer nada. Ele me deu a resposta mais linda da minha vida. Eu vou tentar falar como ele, porque ele era muito lindinho, assim, magrinho. Ele falou assim, você... Quando quis paz, porta do templo aberta. Paz. Momento difícil. Senta na estrada para mato não fechar. Estrada da paz aberta. Não é bobagem o que a gente está fazendo aqui. O momento lá fora... Está como está, a gente sabe. Mas isso foi uma lição linda. A gente está mantendo a estrada da paz aberta com esse diálogo. Às vezes as bombas estão caindo, pode cair na nossa cabeça um dia, pode, mas estrada da paz aberta, se não, mato fecha. Se o homem não pisa na estrada. Então, comecei a achar que era importante, porque se aquelas pessoas todas um dia quisessem entrar no templo, nós estávamos mantendo Estrada da Paz aberta, com a nossa meditação. E esse mundo é muito louco e muito contraditório assim. Então, as lições que o budismo me trouxe foram muito sagradas, muito... tipo, quando não tiver um casaco para dar para alguém, dê sua palavra. Sempre falei com as pessoas na rua, desde então. Eu não tenho como te ajudar hoje, me desculpe. Vai com Deus, senhora. Sabe, eu ainda sou abençoada por ter me dirigido, porque eles são invisíveis, né? Teve momentos lindos também. Um dia eu estava meditando, gente, assim, ó. Era uma almofadinha. Ele botava uma almofada aqui e ficava. Eram 35 a 40 minutos assim. E um dia eu vou... Não levem susto, eu vou fazer baixinho. Eu vou fazer sem microfone. Eu estava meditando. Aí, de repente, aconteceu um negócio, um fenômeno físico, assim, ó. Parecia que eu tinha caído num abismo. Foi muito louco o que eu senti. Sem nada, eu estava só na base de água mesmo. Não... Levei um susto. Aí esse monge de Sri Lanka, muito fofo, muito lindo, veio andando na minha direção, colocou a mão no meu ombro e falou, agora que mente vazia... Confiança no coração. Eu fui com aquela lição. Então, foram lições muito bonitas, e foi nesse momento onde, de muitas lições, e muito afastada
do lado espiritual judaico, vamos dizer assim, não da cultura, porque a cultura sempre fez parte do meu DNA, né? Teatro, livro, enfim. Mas foi nesse momento que o livro A Alma Moral chegou a mim. Quando ele chegou a mim, eu estava tão budista que eu consegui fazer a adaptação e tirar daquele livro um sumo que talvez é o que as pessoas agradecem, que transcendeu, entre aspas, muito entre aspas, tá, gente? Porque eu não acho que transcendeu, mas transcendeu ao próprio judaísmo e se tornou universal. Mas não é que transcendeu ao judaísmo. Tem um lado do judaísmo, e me corrijam, que é universal, que transcende a questões, vamos dizer assim... que é isso que ela está falando, que ele abre para o mundo da apreciação. Ele abre para o mundo do outro. Ele abre para a identidade que não é a sua, mas que é a do outro e aprecia para que haja um intercâmbio. Esse é o judaísmo que me foi passado. Então, quando eu senti que tinha essa ponte, aí eu me tornei uma pessoa mais judia do que budista, verdade é essa. Então, a minha identidade, ela é um processo sem fim. Sem fim, a minha identidade não é um processo... Se alguém, como ontem ou como hoje, me falar algo que me cause um impacto tremendo, eu vou cair em mim e já mudei. Aqui e agora. Ontem o Fux falou uma coisa muito linda também, só para fechar, que ele falou do silêncio, né? De como o trauma se passa muito mais pelo silêncio do que pela conversa. E que a conversa pode, inclusive, agilizar a não transmissão de trauma pelas gerações, né? Que mais ou menos são 6 gerações, mas pela conversa podem ser só 4, enfim. Eu estava pensando, isso foi muito lindo dele ter falado, porque o silêncio ele tem muito a ver com teatro. E o silêncio da atriz, o que a atriz tenta proporcionar ao público é o silêncio do aqui e agora. O silêncio do autor, que é isso que eu achei bonito que o Fux falou, que é o silêncio de você novamente ouvir o passado e conseguir escrever. Eu entendi na palestra dele a minha dificuldade de, quando eu escrevo as minhas peças, eu tenho muito mais dificuldade de atuar nelas do que um Shakespeare, que escreve 10.000 vezes melhor do que eu, é muito mais difícil, mas eu tenho mais facilidade como atriz. Eu falei, é por causa do silêncio. Porque eu, autora, estou numa vibe de silêncio. E eu, como atriz, eu tenho que entrar em outra vibe de silêncio. Então, esse silêncio do passado com o silêncio do aqui e agora é que forma esse amálgama. E eu estou falando tudo isso porque a nossa identidade ela tem que ter esse espaço que a Clarice Lispector falou, que é o intertício da matéria, né? No intertício da matéria é que está aquilo que você vai absorver como algo novo dentro de você. Então, é nessa fricção de silêncios que a minha identidade vai caminhando. Eu sou um processo sem fim. E eu acho que, nessa questão judaica, né, essa coisa nômade, eterna, mesmo tendo o Estado de Israel, mas nesse caminhar, o teatro é a maior metáfora de um caminho sem fim. É uma peça atrás da outra, com começo, meio e fim. Então, aquela música do Chico, naná, surgi, senti que tá te bitatinando, sabe? Que é ele falando, mais uma cidade para se apaixonar. Para mim, é uma música quase judaica. Entende? Então, no meu sentimento de identidade, a cultura judaica, as músicas do Chico, minhas peças de teatro, a cultura indígena, a cultura negra, e fazem um amálgama de onde eu vou me processando sem fim. Então, é assim que eu me entendo.
E é assim que eu acho que eu vou até o fim da vida. A minha brincadeira é dizer, Morte, espera aí que eu estou aprendendo aqui um negócio, dá só um minutinho. A gente só tem mais uns minutos, então eu vou deixar para Bianca. Você quer uma pergunta ou não precisa, né? Eu acho que não, né? Eu estava olhando aqui e falei, ela não vai nem precisar da pergunta, que ela está tipo... E aí eu faço agradecimentos no final, então, por favor. Eu quero só contar uma história que eu lembrei quando te ouvi agora, Clarice, nessa possibilidade maravilhosa que eu tive de visitar Israel e Palestina com algumas pessoas que estão nessa sala. Eu estava com o Michel German, Felipe Arruda e o Daniel Dweck numa sexta-feira na frente do muro. Na verdade, antes de entrar, estávamos eu, Luciana Brito, Luanda Carneiro Jacoel, de branco. Eu visto branco sexta-feira, sempre. E aí veio um soldado israelense, armado, preto, falando uma língua que eu ainda não sabia que era amárico, porque ele achou que nós fôssemos etíopes. E a gente explicou que a gente não era etíope nem judia. E aí a gente entrou. Só que quando a gente entrou, eles não vão me deixar mentir, mais da metade das pessoas, uns 70% das pessoas, também estava de branco, da cabeça aos pés, como nós. Isso não acontece em São Paulo, mas aconteceu lá. E eu fiquei assim, o que está acontecendo? E para mim foi uma pira aquele negócio do Shabat no muro. Eu pirei. Foi das experiências espirituais mais bonitas da minha vida. O sol batendo, eu entendi as velas, porque o sol está batendo no muro. Foi maravilhoso. Então, a minha experiência de ser uma pessoa e de me entender universal aconteceu ali, naquele momento, tão judaico. Eu não sou judia. E depois eu cheguei, e eu conto essa história para as pessoas porque eu acho uma pira. E aí a Taína, historiadora, trabalha comigo, falou: você tem que ouvir a entrevista do Mano Brown com a Yacici, a Ekedicinha, porque elas explicam isso. Os funfuns, que são os orixás que vestem branco, nasceram em Meca. O quê? Exatamente. Como é? Jesus é judeu e os funfuns nasceram em Meca. É isso. Quando a gente olha para a nossa identidade, a gente tem essa possibilidade de perceber o nosso singular no universal de quem é tão diferente da gente. E, obviamente, aí também a gente tem essa possibilidade de universal. Falar de negritude, de judeidade, de pedagogia indígena, de apropriar-se, de ser mura, né, de ser povo indígena, é uma possibilidade de conexão e de criar uma noção de universalidade onde todas as pessoas possam viver. Eu não preciso me afirmar ser humano universal construindo um outro que deve ser exterminado. Obrigada. Gente... Obrigada. Infelizmente, tenho que encerrar a mesa aqui. Eu queria fazer agradecimentos às intérpretes de Libras, Gabriele Santos e Érica Mota. Muito obrigada. Eu queria anunciar a próxima mesa às 16 horas. A Baviera é aqui, sobre a vida de ex-oficiais nazistas no Brasil, com Bettina Anton e Marcos Gutermann, e agradecer demais a presença de todo mundo e das nossas convidadas. Muito obrigada. Muito obrigada. Obrigada, gente.